Só por prontinho. Então, bem-vindas. Obrigada por estar todo mundo aqui. É bem tranquilo depois para as meninas que vão ver a aula gravada fazer o exercício que nós vamos fazer da constelação. E é só colocar o vídeo para rodar e na hora que chegar no exercício, aí é só sentar, se organizar, que eu vou dar as orientações depois, e fazer o exercício da constelação que nós vamos fazer juntas aqui, quem estiver aqui. Natália, só me dá um ok se estiver me ouvindo bem. Me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Então, por que eu pensei em fazer essa vivência aqui? Primeiro, porque nos últimos meses, faz mais ou menos um ano e pouco, eu passei por um processo bem parecido com o que nós vamos falar aqui. Eu estou há um bom tempo já, antes de começar a trabalhar com terapia, fazendo vários processos que eu não entendia. O porquê que algumas coisas aconteciam comigo. E eu fui olhar, era coisas lá da minha criança, que eu trazia para a minha vida adulta. E com a ajuda de algumas terapias que eu venho fazendo, e eu só aplico terapia nas outras pessoas, faço curso de formação para aplicar nas outras pessoas, se eu já testei aquilo em mim. Com a constelação foi assim, com os eggs foi assim, com hipnose e regressão foi assim. Então, todas as terapias que eu trabalho, eu já apliquei em mim e vi resultado. Então, se deu resultado para mim, se eu vi que mudou, se eu vi que melhorou alguma coisa na área na minha vida, em qualquer área, eu vou estudar aquilo mais a fundo e eu aplico no outro. Tanto que tem um monte de curso aí que eu fiz que eu não trabalho com aquilo, porque não me trouxe resultado. E o que eu percebi? Ficou muito claro que quando a gente ainda está com coisas lá da nossa criança, a gente não consegue fazer coisas na nossa vida adulta. Isso reflete na nossa profissão, no nosso dinheiro, no nosso relacionamento, nos projetos que a gente quer fazer e um monte de coisa. E a gente fica se debatendo. Mas, meu Deus, eu tenho conhecimento, eu quero fazer as coisas, eu tenho vontade, mas eu não consigo ir. Parece que alguma coisa trava, eu não sei mais o que fazer, aí fica todas essas questões, né? Mas vamos por partes. Eu vou entrar nisso mais profundo depois. Eu até fiz umas anotações aqui para mim não me perder, que senão eu falo um monte, misturo as coisas e não falo aquilo que eu quero falar. E, gente, assim, perguntas, dúvidas, tem chat. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta. Eu não estou aqui para falar sozinha. Pode me interromper, tem uns emojis ali embaixo, levanta a mãozinha, liga o microfone e me pergunta e fala, que a gente está aqui também para interagir, tá? Então, assim, sempre que a gente fala em criança interior, sempre fica aquela dúvida: o que é essa criança interior? Será que é uma criança, um espíritozinho de uma criança que fica me acompanhando, que está aqui do lado? Não, não é. O que é a nossa criança interior? A nossa criança interior é uma parte do nosso inconsciente, do nosso emocional, que ainda tem várias feridas que não foram resolvidas. E a gente transfere isso para a nossa vida de adulto. Como que a gente transfere isso? Quando a gente está num relacionamento, ou a gente começa a transferir coisas para esse relacionamento. Por exemplo, a gente entra na carência e quando aquela pessoa diz não, vem todo um processo emocional, às vezes é um não pequenininho, só não estou com vontade de dormir contigo hoje, só não estou com vontade de ficar contigo hoje, estou a fim de ficar só comigo. Aí a gente ouve aquele não, aí começa a vir para fora todo aquele emocional ferido da nossa criança que ouviu não por muito tempo. Então a gente começa a transferir para o outro as nossas carências, a gente quer que o outro supra em nós um papel que não é dele, geralmente é algo relacionado a pai e mãe, ou a gente começa a transferir essas nossas carências para comida. Então, a gente, quando está muito carente, eu vou comer, dane-se, vou comer, principalmente o doce, que é onde a gente mais transfere. Eu vi o pessoal digitando, eu vou abrir o chat aqui que eu não estou com ele
Aberto. Pronto, agora eu já vou ver se alguém me mandar alguma coisa. Perdão a interrupção. Enfim, são todas as nossas carências afetivas. Para a gente observar e se perceber se nós estamos na nossa carência, observem. Quem que não está me ouvindo? A Gisele. Gi, eu acredito que tu não me ouve porque não tem alguma coisa relacionada ao teu microfone. Muito provavelmente, talvez você vai ter que sair do Zoom e entrar de novo para tentar ver o que está acontecendo aí. Não tem microfone aqui no teu Zoom. Tu vai ter que ativar o microfone aí, eu acho, para você conseguir me ouvir. Isso também já aconteceu no meu. Tenta, qualquer coisa, depois na gravação você vai conseguir me ouvir bem, tá? Quando nós estamos... Outra coisa que é fácil de ajudar a gente a identificar se nós estamos na nossa criança, tá? As dificuldades em lidar com questões da vida adulta. Por exemplo, quando que eu percebi que eu ainda tinha questões da minha criança que não estavam resolvidas e eu não estava conseguindo assumir a minha vida adulta. Sempre que eu ia fazer algo relacionado a trabalho, eu sofria horrores. Parecia que alguém estava me obrigando a fazer alguma coisa que eu não tinha condições de arcar com aquela responsabilidade. Parecia, meu Deus, muito pesado. Parecia que o mundo vinha abaixo e que eu não ia conseguir fazer aquilo. Parecia que era um peso nas minhas costas, era tudo muito pesado. Pagar um boleto era muito pesado, mesmo eu tendo dinheiro para pagar aquela conta. Só fazer um movimento de pegar o boleto, olhar quanto eu gastei e direcionar para pagar aquela conta era muito difícil para mim. Tanto que, o que eu fazia? Mesmo tendo valor para pagar a fatura do meu cartão de crédito, eu não entrava no aplicativo para ver quanto que eu gastava, porque aquilo me causava um peso gigante, me dava um pavor, me dava um medo. O que é isso? A nossa criança ainda se manifestando e assumindo responsabilidade de adulto. Porque o que acontece? A criança não trabalha, criança não paga conta, criança não lida com o financeiro, criança não consegue colocar os projetos de adulto em prática. Criança não consegue ter um relacionamento. Criança não vai para a cama com um homem. Aqui só tem mulher, né? Então, criança não vai transar com alguém. Nem com um homem, nem com uma mulher. Criança não transa. Então, o que acontece? Quando está num relacionamento, o que é bom para nós? Quando a gente ainda está manifestando a nossa criança, mas está num relacionamento. É bom a companhia, é bom a conversa, é bom ficar junto, é bom quando aquela pessoa nos ouve, é bom quando a gente está naquele movimento que aquela pessoa supre algo em nós. Mas aí, quando a gente vai ter relação com aquela pessoa, aí a gente leva a nossa criança para a cama também. Daí o que acontece? Ou a gente não tem libido, ou o sexo não é bom, ou tem dor na hora de ter relação, ou a gente não tem orgasmo, ou não tem lubrificação. Aí começa aquela monte de coisa. Meu Deus, eu sou frígida, eu sou horrível, o que tem comigo, o que está acontecendo comigo, é tudo ruim. Aí no trabalho também, a mesma coisa, a gente vive trocando de trabalho, ou a gente sabe muito bem o que está fazendo, mas aí o que acontece? Quem tem clientes aqui, que eu sei que a Jo tem clientes, por exemplo, que não trabalha, não... a Natália também trabalha com clientes? Então, o que acontece? Para vocês identificar se vocês estão levando a criança de vocês para o trabalho. Meu Deus, eu tenho uma reunião hoje, eu tenho um cliente hoje, eu sou cheia de ideia, eu sei executar aquilo. Mas começa, antes da reunião, começa a subir um gelo, começa uma ansiedade, eu me perco toda, eu não consigo falar, eu não sei se eles vão gostar da minha ideia, eu não sei se eles vão confiar em mim. Eu posso ter uma imagem de pessoa mais velha, eu posso ter uma imagem de pessoa adulta, eu posso me portar. Ó, a Josi também tem clientes, né? E essa questão de procrastinar também entra nessa questão da nossa criança, tá? Enfim, voltando. Aí começa tudo aquilo, né? É a nossa criança, nós levando a nossa criança ferida, que ainda tá ali tomando conta da nossa vida,
para o trabalho. É a criança que não dá conta disso. É a criança que não consegue olhar para isso, né? E a procrastinação também é outro ponto que nós podemos identificar se nós estamos na nossa criança ou não. Porque fazer aquilo é tão pesado, aquilo que a gente precisa fazer, às vezes é muito simples. É só ir na loja, por exemplo, e trocar o celular. Eu preciso ir na loja e trocar a tela do meu celular. Mas aquilo para uma criança é tão pesado que eu procrastino. Eu arranjo 50 mil desculpas para não fazer aquilo, porque aquilo se torna muito pesado. E é tão fácil fazer, às vezes é tão simples, mas para a nossa criança não é simples fazer aquilo. Não é simples porque para ela é pesado, porque ela não se sente capaz, porque ela não se sente confiante. E como que ela vai fazer se ela precisa de cuidados? Se ela precisa de alguém que faça aquilo para ela? Outro ponto que a gente pode olhar para identificar se nós estamos na nossa criança é as nossas carências e aquele sentimento de que a gente precisa de alguém cuidando de nós o tempo inteiro. Quem nunca sentiu, ai, como eu queria alguém que viesse aqui, pegasse a chave do meu carro, resolvesse tudo para mim e só me desse os boletos para pagar. Eu passei por isso. Gurias, é sério, o meu carro tá batido há muito tempo. E eu fiquei muito tempo, para conseguir só levar o carro e fazer um orçamento. Porque eu sentia que aquilo era horrível para mim. Eu vou ter que falar aquele bando de homem. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que levar o carro naquele lugar. E era um sofrimento. Levar o carro, então, fazer manutenção. Eu fiquei mais de 1 ano sem conseguir levar o carro fazer manutenção. Porque era um sofrimento para mim, era um sacrifício para mim levar o carro fazer manutenção. O que eu queria no fundo? Que o meu pai fizesse isso para mim. Por que eu queria que o meu pai fizesse isso para mim? Porque eu tive lá na minha infância um histórico de abandono parental. Eu não tive uma figura masculina que me desse apoio e dissesse, filha, vem cá, tu está precisando de alguma coisa? Deixa que o pai cuida disso. Eu cresci muito cedo. Eu tive que arcar com responsabilidades muito cedo. Desde os meus 9 anos, que eu tive que assumir muita responsabilidade, principalmente responsabilidade dentro de casa. E aí, a minha criança foi adulta muito cedo. Aí, na hora que eu precisava ser adulta, o meu emocional não queria ser adulto. Meu emocional queria ser cuidado. Meu emocional queria alguém que cuidasse de mim. Queria alguém que pagasse as minhas contas. Queria alguém que me ajudasse. O meu emocional queria alguém que chegasse para mim e me dissesse: o teu propósito de vida é esse, tu tem que seguir esse caminho para se encontrar. Aconteceu? Não aconteceu? Tanto que eu fiquei me batendo anos. Pulei de trabalho em trabalho. Não tinha uma relação sexual gostosa. Tive um monte de problemas de sexualidade. Ainda tô olhando para várias questões de sexualidade. Mas de lá para cá já fiz um bom avanço. Relacionamento, então, nem se fala. O meu primeiro relacionamento foi totalmente transferência das carências afetivas do meu pai. Por quê? Porque ele me supria coisas emocionais. Ele me dava atenção, ele me dava carinho, ele me dava coisas, ele me dava tudo. Tanto que quando terminou essa relação, a minha maior dor não foi a dor de uma traição. Foi o quê? A dor que eu senti de não ter mais alguém me dando o suporte que ele estava me dando. Então, eu levei 2 anos para superar esse término. Por quê? Porque lá no meu inconsciente, lá na minha criança, a minha criança dizia para mim que eu tinha me separado do meu pai. Que aquele era o único homem para minha vida. O único homem para a criança é o pai. E quando ela se separa, quando a mulher adulta se separa de um relacionamento, ela está se separando de um homem, de um relacionamento, e não do pai dela. Só que o nosso emocional, a nossa criança, não sabe disso. Aí fica tudo difícil. Relacionamento fica difícil. Trabalho fica difícil. Dinheiro, então, nem se fala.
Quantas e quantas vezes, e quantas de vocês têm muitas dificuldade de pegar uma planilha ou pegar um caderno e escrever ali no caderno? Quanto que eu ganho? Quanto que eu gasto? Qual é o meu gasto fixo? E fazer isso todos os meses. E se organizar. A Joana, eu sei que tem facilidade nisso. Mas eu demorei. E olha que eu sou bem racional, eu sou bem organizada. Mas mesmo assim, eu tive vários problemas e prosperidade também. Nessa parte financeira, porque prosperidade não é ser dinheiro, né? E tem várias outras questões também. Então, quando a gente tá com tudo isso, a gente ainda tá lá na nossa criança ferida. Ainda tem coisas lá da nossa criança que precisam ser olhadas e que precisam ser trabalhadas. Deixa eu ver se eu falei tudo sobre isso, tudo que eu queria falar sobre isso. Enfim, outra coisa que é interessante a gente olhar para ver, principalmente nas nossas relações, tá? Não relacionamento só amoroso, relacionamento pai e mãe, relacionamento amigo, relacionamento filhos, relacionamento tudo. Quando a gente está muito vibrando na nossa criança, principalmente com mágoas e feridas, a gente espera receber muito mais do outro do que dá. E quando a gente dá coisas para o outro, dar não é só dar coisas materiais, é dar atenção, carinho, presença. Quando a gente dá demais, é porque a gente também é carente, lá da nossa criança interior. Então, eu faço muito pelo outro. Por que que eu faço muito pelo outro? Porque que eu espero que ele fique comigo, que ele não me abandone, que ele me aceite, que ele me queira como eu sou. Também é coisas lá da nossa criança ferida. E quando a gente só recebe, também é coisa da nossa criança ferida. Por quê? A criança é aquela que é cuidada, que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa ser suprida. Então, se a gente é só suprido, a gente está vibrando na nossa criança ferida também. E se a gente só faz coisas pelo outro para que ele não nos abandone, para que ele nos aceite, para que ele nos queira, também tem ferida emocional lá da nossa criança, que precisa ser olhada. A Josi escreveu o que aqui? É isso aí, Josi. Geralmente a gente passa essa impressão de que nós não somos comprometidos. Por quê? Porque criança não é comprometida. Criança não é responsável. Mesmo a gente sendo bom naquilo que a gente faz. Porque a gente ainda está lá na nossa criança. Enfim, segue o baile. Outra coisa, tá? Que é interessante a gente olhar. Por que que isso acontece, tá? Por que que todas essas coisas acontecem? Por que que a nossa criança fica ferida? Por que que a gente transfere todas essas emoções? Os primeiros anos de vida, do 0 até os 5 anos de vida, são os momentos onde a criança, tá? Por que que uma criança aprende tudo muito fácil? Principalmente por que que uma criança consegue aprender 2 línguas ao mesmo tempo? Porque o cérebro da criança, o nosso cérebro, ele vibra em ondas diferentes, tá? Esse momento de agora, que nós estamos conscientes, o nosso cérebro está vibrando em ondas alfa, que é a onda do estar alerta. Então, se uma porta bater, eu vou, né, tá alerta. Se algo tentar cair aqui, eu vou tentar pegar, eu tô alerta. Né? Vocês estão alertas aqui para me ouvir. Nosso cérebro todo está vibrando em ondas alfa. A criança, tem outro momento que a gente também vibra nesse estado. A criança, o cérebro dela vibra predominantemente, a maior parte do tempo, em ondas teta, que é uma frequência mais lenta, mais devagarinho. Tá? Nós também temos momentos que vibramos no nosso cérebro vibra nessa onda, que é o momento que nós estamos dormindo, tá? Um momento de quase sono profundo. Sabe quando a gente está dormindo, nós temos consciência que nós estamos deitados, que tem algo acontecendo ao nosso redor, mas a gente não consegue acordar?
é esse momento. A criança, ela vibra praticamente durante muito tempo da vida infantil dela nessas ondas. Essa onda é quando a gente consegue acessar o nosso inconsciente. Então, tudo que acontece na vida da criança que causa algo, uma dor emocional muito profunda, vai ficar muito marcado para ela, vai ficar muito, muito marcado no emocional e no inconsciente. Então, se algo aconteceu lá na nossa infância, que foi difícil, algo que a gente viu, um susto, ou mesmo lá na barriga da nossa mãe, alguma emoção da nossa mãe, algo que causou uma emoção muito forte, principalmente de dor, e isso não for trabalhado, isso não for curado, isso não for olhado, a gente vai levar isso para a vida adulta. Tá? Por quê? Deixa eu pegar um exemplo bem prático. Tá? Medo de cachorro. Se lá na infância, eu, quando criança, estava caminhando por um lugar, né? E do nada um cachorro veio, me mordeu, ou mordeu alguém que estava comigo, e causou um susto muito grande, uma dor muito grande, e eu me emocionei muito, aquilo ficou gravado lá no meu emocional e no meu inconsciente. Então, ao longo da vida, quando eu crescer, toda vez que eu estiver andando por uma rua parecida, ou por um lugar parecido, e um cachorro aparecer do nada, eu vou ter medo daquilo. Porque o meu inconsciente está em é como se fosse um imprint, como se tivesse gravado lá no meu inconsciente, que aquilo vai me causar algum dano. Então, o que que o meu emocional e o meu inconsciente fazem? Tentam me proteger, né? Eu corro, eu paraliso, eu fico em pânico. Cada pessoa reage de uma forma. É a mesma coisa com várias questões, tá? Se aconteceu algo entre pai e mãe, algum tipo de abuso, brigas entre pai e mãe, se eu ouvi muito que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente, que eu era só incômodo, que eu nunca ia dar certo na vida, que eu era imprestável porque eu tinha dificuldade em matemática, várias coisas, principalmente as meninas em relação à sexualidade, que é aquela coisa de fechar as pernas, de que se tocar não é legal, de que se fazer tal coisa vai para o inferno, tudo isso são afirmações que vinculadas a um emocional, a uma dor emocional muito forte, fica gravado lá no nosso inconsciente. E a gente vai transferir isso para a vida adulta. Né? Se isso não for limpo, não for olhado, também vai causar vários problemas aí em diferentes áreas da nossa vida. Outra coisa do porquê que isso acontece. A nossa criança, tá? A gente ainda, mesmo sendo adulto, a gente ainda tem a nossa criança ali dentro de nós. Né? A nossa criança, ela ama pai e mãe de forma incondicional. Né? Então, de forma sistêmica, olhando para o olhar da constelação familiar aí, eu trouxe um pouquinho da hipnose, de toda a parte da psicanálise antes, para olhar para a constelação familiar, tá? A criança, ela ama de forma incondicional os pais. Então, se ela vê em algum momento e sente que pai e mãe está sofrendo, que tem algo que pai e mãe está sofrendo, a criança, ela tende a pegar a dor e o sofrimento do pai e da mãe para ela. É como se ela dissesse assim: se meu pai e minha mãe estão sofrendo, como que eu posso ser feliz? O que a criança vai fazer? É como se ela abraçasse aquilo, pegasse aquilo para ela e dissesse: pai ou mãe, deixa que eu vou cuidar de vocês e eu carrego isso para vocês, porque eu não quero ver você sofrer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai crescer fazendo isso, lá para a vida adulta. Então, às vezes a gente não consegue ir para a vida adulta, fazer um movimento, sair da casa do pai e mãe, ou se relacionar com alguém um homem disponível, né? Um homem que está ali, que quer viver, que quer ir para a vida. Pronto, depois eu vou unir os vídeos para as meninas. Enfim, com os eggs, a gente consegue fazer um movimento de constelar o nosso útero, de limpar todas as memórias uterinas que a gente carrega, não só da nossa mãe, mas de todas as mulheres da nossa linhagem, né? Porque aí tem muitas memórias, principalmente sistêmica, que a gente traz, de que a mulher ela não pode se separar, a mulher não pode começar um novo relacionamento,
A mulher não pode ter filho de novo depois de uma certa idade. A mulher não pode ser próspera sozinha, mesmo que seja um relacionamento difícil, a mulher tem que ficar naquele relacionamento, porque era assim que as nossas ancestrais faziam, né? Na época delas não podia ser feito diferente. Então, também, os Yoni Eggs fazem esse movimento. Eu chamo eles de consteladores uterinos, porque o trabalho que eles fazem, assim, em relação a limpar a memória, principalmente memória sistêmica, é fantástico. Claro, ele não substitui uma constelação familiar, mas ele faz esse trabalho, e faz um trabalho muito bem feito. Principalmente, limpar questões relacionadas aos nossos relacionamentos anteriores. Se nós estamos precisando assumir um novo relacionamento e a gente não consegue se liberar dos relacionamentos anteriores, Ionieg faz isso. É como se o Ionieg, e eles ajudam muito nesse processo da gente sair da criança e vir para a vida adulta. Foi com esse processo, com esse movimento, com um conjunto de eggs, que é esse daqui, a ametista, e a jaspe vermelha, que eu consegui sair literalmente desse processo, de olhar para minha criança e dizer para ela, ok, eu já cresci, sou eu agora, que assumo a vida a partir daqui para frente, né? E os eggs fazem esse processo principalmente de deixar, às vezes, morrer aquilo que precisa morrer, de deixar no passado aquilo que precisa ser deixado no passado, principalmente a ametista. Então, com os eggs, a gente consegue fazer esse movimento também, né? E é um movimento maravilhoso. Foi eles que me ajudaram a colocar as coisas em prática. Antes, nem pensar eu aqui falando para vocês, meu Deus, imagina, eu não consigo falar tudo que eu sei. Eu tenho conhecimento, mas eu não consigo expressar isso. Vocês não têm noção da quantidade de curso que eu fiz. Vocês não têm noção da quantidade de tempo que eu fiquei estudando, principalmente constelação e egg, e hipnose, então, para fazer o que eu faço. E eu ainda não sentia que eu era boa nisso. Olhem para a vida de vocês e se perguntem, meu Deus, quanto conhecimento eu tenho? Quanto curso eu fiz? Eu sei, eu tenho capacidade, mas eu não consigo colocar em prática. Porque eu sempre sinto que eu não é o suficiente. Parece que não é o suficiente. Claro, para a criança não vai ser o suficiente. Porque não é a criança que vai conseguir arcar com a responsabilidade de uma vida adulta e de colocar as coisas em prática. Né? Então, chegando no final do ano, a gente quer mudar, né? A gente quer voltar para academia, a gente quer melhorar a alimentação, a criança não consegue fazer esse movimento, a criança não consegue ter uma rotina saudável se não tem o pai ou a mãe lá e dizer, acorda tal horário, compre tal coisa, né? Então, olhem para a vida de vocês, olhem e se analisem em que área eu tenho dificuldade. Por que eu sinto quando eu vou fazer determinado movimento? O que eu sinto quando eu preciso fazer aquele negócio que é difícil fazer? O que causa em mim? Ansiedade, medo, pânico, pavor, insegurança. Eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que isso não é para mim. O que tem? Aí, olhando para isso, a gente vai conseguir identificar. Ah, eu senti isso quando? Foi a primeira vez que eu senti isso. Ah, eu me senti assim, quando eu tinha lá 12 anos ou 18 anos e eu pedi para o meu pai e para minha mãe me ajudarem em tal coisa. Ou lá na primeira vez, quando eu fui ir para a faculdade, ou quando eu fui no meu primeiro emprego, ou lá na minha infância, quando eu tinha 12 anos e me falaram tal coisa. Aí a gente vai puxar na memória, as coisas vão vir. E a gente vai ver que tem coisa lá de trás que não tá legal, que não tá resolvido, né? Enfim, alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Tá bom. Então, assim, o que eu pensei em fazer de constelação para a gente olhar para esse movimento da criança e começar a ajustar as coisas aí, tá? Tem uma forma bem bacana que eu utilizo para constelar quando as pessoas são bem
controladoras, quando elas não acreditam muito, elas ainda acham que é algo meio esotérico, místico, assim, principalmente o movimento da constelação. Dentro da hipnose, a gente pode constelar também, né? Então, eu vou propor para vocês o seguinte: quem conseguir e preferir, pode deitar, tá? Eu só vou pedir aí para a Sil e para a Joana, se vocês vão fazer agora, para vocês ligarem a câmera, porque dentro do movimento de hipnose eu preciso enxergar vocês, tá? Se vocês não se sentirem confortáveis, faz igual, depois se quiserem fazer na gravação, podem fazer na gravação. Eu vou pedir para vocês ou deitarem, tá? Ou sentarem de uma maneira bem confortável, que vocês não precisem ficar segurando o celular ou o computador. Então, se vocês conseguirem apoiar o celular em algum lugar, vai ficar melhor. E vocês precisam estar me ouvindo muito bem, tá? E façam um sinal se você, depois que vocês se organizarem, se vocês estão me ouvindo bem. Se ouve bem, Joana ouve bem, Natália ouve bem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma hipnose com vocês. Fazer uma hipnose com vocês, tá? Da seguinte forma. Agora, cada uma de vocês vai pensar, tá? Em um recipiente. Um recipiente, pode ser o recipiente que vier à mente. Pode ser um lixo, um balde, um cofre, um fogo, algum lugar onde vocês se sintam confortáveis, se vocês pudessem tirar de vocês todas as coisas difíceis, as coisas que estão relacionadas lá com a criança de vocês, que vocês não conseguem olhar para isso, que é muito dolorido, se vocês pudessem tirar de vocês e colocar nesse recipiente para nunca mais acessar. Escolham esse recipiente na mente de vocês. Olhem bem para esse recipiente, visualizem bem ele, percebam bem como ele é, tá? Nós vamos precisar dele daqui a pouco. Então, assim, agora vocês vão fechar os olhinhos, todas já estão com os olhinhos fechados. 3 respirações bem profundas, soltando ar pela boca. Pessoal que vai fazer gravado depois, pode fazer da mesma forma. Então, respiração, mais uma respiração bem profunda, soltando ar pela boca. A partir de agora, vocês vão prestar atenção somente na minha voz, somente naquilo que eu disser. Sintam bem o corpo de vocês. Vão apagando o mundo lá fora. Olhando só para dentro de vocês mesmas. Permitindo que a mente de vocês experimente um estado profundo de relaxamento. Muito profundo. Relaxe. Relaxe mais ainda. Respire 3 vezes profundamente. Sempre soltando o ar pela boca. E ao soltar, solte-se cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Depois, normalize sua respiração, deixando ela leve, calma e tranquila. Agora, relaxe sua perna direita, toda a perna. Relaxe a coxa, a perna, o pé e os dedos. Solte a perna e relaxe seus músculos. Relaxe a perna esquerda, toda a perna. Relaxe a coxa, a perna, o pé e os dedos. Relaxe seus músculos.
Respire mais uma vez profunda e lentamente. E ao soltar o ar, solte junto às suas duas pernas. Faça esse relaxamento subir ao ventre, subir a barriga. Relaxe os músculos da barriga. Relaxe o peito. Relaxe as costas. Sinta uma agradável sensação de relaxamento. Aonde você for, a minha voz acompanha você. Relaxe toda a caixa do corpo, como se fosse um bloco bem relaxado. Deixe cair os braços, como se tivesse caído lá do alto. E relaxe o braço direito, relaxe o braço, o antebraço, as mãos e os dedos. Relaxe o braço esquerdo, o braço, o antebraço, as mãos e os dedos. Deixe os dedos das mãos soltos e sinta os braços bem relaxados. Respire mais uma vez profundamente. E ao soltar o ar, solte junto essa parte do corpo que está relaxando. Aonde você for, a minha voz acompanha você. Sinta seu corpo calmo, muito calmo e tranquilo. Sinta o seu coração. Ao sentir os batimentos do seu coração, você fica cada vez mais tranquilo, mais profundo é o seu relaxamento. Relaxe os músculos do pescoço, da nuca. Relaxe a sua cabeça. Relaxe também o couro cabeludo. Essa mesma sensação de relaxamento caminha agora para as suas sobrancelhas. Sinta suas sobrancelhas pesadas, muito pesadas, moles e relaxadas. Sinta uma agradável sensação de relaxamento que envolve as suas sobrancelhas. Relaxe a testa. Descontraia os músculos da testa. Deixe sua testa lisa, muito lisa, como se fosse uma seda. Relaxe os músculos da face, todos os músculos da face. Relaxe suas pálpebras. Sinta suas pálpebras pesadas, muito pesadas, como se estivessem coladas, firmemente coladas. Essa mesma sensação caminha para os seus olhos. Sinta seus olhos pesados, muito pesados. Tão pesados como duas bolas de chumbo. Relaxe a boca. Separe os dentes de baixo dos dentes de cima. Deixe cair um pouquinho o maxilar inferior. Solte a língua dentro da boca. Caso sinta a garganta seca, salive. Enquanto engole sua saliva, mais profundo é o seu relaxamento. Sinta-se cada vez mais relaxado. Relaxe sua mente, como se fosse dormir. Sinta sua mente calma, tranquila, serena. Só fique atento ao que eu lhe falo. Aonde você for, a minha voz acompanha você. Agora, para entrar num estado de relaxamento mais gostoso e mais profundo, eu vou contar de 10 a 1. E quando eu chegar lá no número 1, você vai estar total e completamente tranquilo e relaxado. 10. Cada número que eu menciono fica mais relaxado. 9. Completamente relaxado. 8. Um relaxamento profundo. 7. Muito profundo. 6. Sinta o seu corpo mais solto. 5. Muitíssimo profundo. 4. Continua ouvindo a minha voz. 3. Relaxe profundamente, como se fosse dormir, e continua ouvindo a minha voz.
2, 1. Agora que você está nesse nível mental mais profundo e mais gostoso, nós vamos trabalhar com o seu poder criativo e com a sua imaginação. Traga na sua memória aquele recipiente que você escolheu ali no início da nossa conversa. Olhe bem para ele. Perceba que ele está vazio, que ele está destampado. Ali dentro, nós vamos colocar todas as suas amarras, tudo aquilo que te incomoda, principalmente o que está diretamente relacionado com as tuas dificuldades de hoje, as tuas dificuldades em colocar as coisas em prática, a vir para a vida adulta, realizar os seus desejos, em todas as áreas da sua vida. Olhe bem para a sua vida no momento atual. Pegue tudo que te incomoda nesse momento da sua vida e coloque naquele recipiente e se libere. Libere tudo o que nesse momento atual da sua vida lhe causa desconforto, que está relacionado a essas questões. As angústias, as dores, as amarras, as frases que você ouviu, as pessoas, os lugares. Coloque tudo nesse recipiente e se libere disso. Muito bem. Se tiver algo mais que precisa ser colocado nesse recipiente, coloque. Porque agora nós vamos fazer uma pequena viagem. Visualize à sua frente uma escada. Essa escada tem vários degraus que descem. Você é apenas o observador. Desce um degrau e visualiza uma situação lá na sua juventude, por volta dos 18, 19 anos. Desce mais um degrau. Visualiza mais uma situação lá na sua adolescência, pelos 13, 14 anos. Desce mais um degrau. E visualiza o início da sua idade escolar, nos 6, 7 anos, quando começou a ler e escrever. Desce mais um degrau. Visualiza você criança, brincando em casa. Desce mais um degrau. O que essa criança está vendo? O que essa criança está sentindo? Perceba. E desce mais um degrau. E agora, você se encontra no exato momento onde a marca, a resistência, as dores e as mágoas foi instalado. Encontre a sua criança ferida. Chegue pertinho dela. Se abaixe um pouquinho para ficar no mesmo tamanho que ela. Olhe bem nos olhinhos dela. E diga mentalmente para ela: você já pode vir comigo. Eu já posso te cuidar. Sou eu quem cuido de você agora. Você não está mais sozinha.
Já pode confiar em mim. Sou eu quem cuido de você agora. Eu já posso te cuidar. Abraça a sua criança. A traga com as mãos até o seu coração. A integre com amor. Se ela sentir um pouquinho de resistência, diga para ela que você já pode olhar para onde ela olha. Que ela é apenas uma criança. E que ela não precisa mais carregar essas dores e essas mágoas. E todas as dores, memórias e mágoas que surgirem, você e sua criança vão colocar naquele recipiente. Se libere. Libere sua criança. Coloque naquele recipiente. E agora, você e a sua criança, as duas, de mãos dadas, vão ir até o sistema familiar de origem, lá para os antepassados. Fique de frente para o seu sistema familiar, para o seu pai e para sua mãe, para os seus avós. Perceba, ouça, sinta o seu sistema familiar. E perceba o que consciente ou inconscientemente, você e a sua criança ainda carregam e repetem do sistema familiar. E com uma reverência, se liberem desse passado triste, colocando no recipiente todos esses padrões. Se tiver algo mais para liberar, libere. Coloque nesse recipiente. Muito bem. De mãos dadas com a sua criança. Agora, vocês vão dar as costas para o sistema familiar. Dar as costas não é abandonar. É apenas assumir o lugar. O lugar de vocês e quem veio depois. E juntas, vocês vão retornar. Vão subir um degrau daquela escada que vocês desceram. Vão voltando, passando novamente pelos 6, 7 anos. Subindo mais um degrau. Passando pela adolescência. Os 13, 14 anos. Subindo mais um degrau. Lá em cima, no topo da escada, você vai se deparar com uma sala muito grande, um espaço muito grande. Nesse espaço, existem vários ambientes. Em cada ambiente tem algo diferente. Ali nesse ambiente, tem tudo que a sua criança sempre quis. Todos os brinquedos, os livros, os lugares,
todas as coisas que a sua criança sempre quis ter. Tudo está ali. E você, a sua adulta, vai largar a mão da sua criança. Ali naquele espaço, naquele ambiente. Perceba, visualize a sua criança ali naquele ambiente. Sendo feliz. Esse espaço é dentro de você. E você vai dizer mentalmente para a sua criança: não é porque eu cresci que você deixou de existir. Eu cresci para realizar os teus sonhos. E a partir de hoje, é aqui, nesse espaço que você se manifesta, na minha criatividade, no gosto pela vida. Respire bem profundo. Daqui a pouco, eu vou contar de 3 a 1. Quando eu chegar lá no número 1, nós vamos pedir. Você vai pedir ao seu mestre interno, a quem quer que você se conecte, anjo, guia, mentor, ou ao seu próprio eu superior, a sua própria alma, que mande um facho de luz e de energia, que primeiro irá penetrar por uma parte do seu corpo, e depois vai se espalhar por todo o seu corpo. Fique atento à cor do facho de luz e à parte do corpo que ele entra. 3, 2, 1. Perceba esse facho de luz entrando por uma parte do seu corpo. Deixe que essa luz limpe, purifique todos os resquícios, qualquer influência que possa ter ficado do que foi trabalhado. Deixe que essa luz envolva completamente toda essa região do seu corpo. Depois deixe que ela vá limpando e purificando todo o seu corpo, da cabeça aos pés, todo o seu ser, no nível físico, etérico, psíquico, emocional, espiritual. Deixe que essa luz vá preenchendo qualquer vazio que possa ter ficado e vá te energizando, te revitalizando por qualquer desgaste energético que você possa ter tido. Deixe que essa luz que tem sabedoria própria ative as 12 fitas do seu DNA. Visualize as 12 fitas se misturando energeticamente, cada vez mais e mais. Deixe que essa luz preenche, fortaleça todos os níveis que foram trabalhados em você. E relaxe mais um pouquinho. Relaxe. A partir de hoje, você só vai se deixar influenciar por energias positivas, quaisquer que sejam, partidas de pessoas, coisas, ambientes ou de você mesmo. Você sempre estará pronta e atenta para perceber e captar todas as oportunidades positivas. Porque você merece amor, respeito e consideração. Deixe essa energia te envolver. E aos pouquinhos e bem lentamente, vai respirando, sentindo seu corpo e voltando para cá. Bem tranquila e lentamente. Vai voltando, respirando, saindo desse estado de relaxamento.
Se ficar muito difícil voltar, não tem problema. Se quiser continuar nesse estado de relaxamento, pode continuar. Que eu passo o restante das informações no grupo. Vocês receberam um bônus que eu vou passar lá no grupo. Quem sentir vontade de continuar nesse estado de relaxamento gostoso, pode continuar. Senão eu vou esperar mais um pouquinho. Quem quiser voltar, pode voltar. Respira profundamente. Bem profundamente. Quem ficar no estado de relaxamento vai voltar assim que o corpo conseguir voltar, assim que sentir que já pode ir voltando. Quem precisar ficar um tempinho mais pode ficar. Natália, tudo bem? Silvana, deixar ela no... Ah, a Sil tá voltando. A Joana, acho que a Joana vai ficar no estado de relaxamento dela. Então tá bem. Natália, como tá se sentindo? Tranquilo? A Joana voltou. Então tá. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que tá todo mundo molinho, né? A gente fez uma mini hipnose, tá? Não foi hipnose completa leva 2 horas e pouco. Ia ficar meio pesado para todo mundo fazer. Então, o que eu preparei, tá? Eu vou passar no grupo a terapia do tempo para vocês. A terapia do tempo é uma ferramenta que eu utilizo dentro da terapia do sentir, que ela é como se fosse uma regressão completa, tá? Ela é bem redondinha, tem início, meio e fim. Como que vai funcionar? São 3 meditações, 3 noites, tá? A primeira, se vocês quiserem começar hoje, pode começar. Quiserem começar amanhã, podem começar. O que vocês vão fazer? Coloca a meditação 1, vai deitar, coloca a meditação para tocar. Se dorme junto com alguém, pode fazer junto. Se não quiser fazer junto, pode fazer à tarde, de manhã, um horário que tenha sozinho. E você vai deixar aquilo te conduzir, que nem vocês deixaram eu conduzir vocês aqui, tá? E deixa vir, se tem choro, deixa vir choro, se vier emoção, deixa vir emoção, se entrega, se larga. No outra manhã, na manhã seguinte, se vocês quiserem compartilhar no grupo, melhor, tá? O que sentiram, como foi, como estão se sentindo naquela manhã. A segunda noite é a mesma coisa, meditação do tempo parte 2. Na outra manhã, me mandem mensagem, como estão se sentindo, como foi e como está e como passaram a noite. Terceira noite, terceira meditação, a mesma coisa, tá? Terapia do tempo vai limpar mais profundamente esse movimento com a criança interior, tá? É isso. Terapia do tempo vai fazer a regressão para vocês voltarem na criança, tá? Eu vou pedir para vocês não compartilharem com ninguém a terapia do tempo, porque a terapia do tempo é uma ferramenta nossa dentro da terapia do sentir, e normalmente ela é paga um valor que eu não faço só a terapia do tempo, eu ensino a terapia do tempo dentro dos meus atendimentos. Os outros terapeutas do sentir, eles fazem diferente, eles cobram como se fosse uma sessão. Então, eu pedi para vocês não compartilharem com outras pessoas, tá? Que ela é só realmente das pessoas que chegam até mim.
e para não dar problema com o restante da galera, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou parar a gravação aqui, só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui.